como eu, você tem passado por lutas. O inimigo tem se levantado contra, principalmente aqueles que decidem caminhar seriamente com Jesus. Eles serão perseguidos, serão atribulados. Foi isso que Jesus disse. Mas essas lutas não vêm para nos matar, essas lutas vêm para nos promover. E nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens que caíram na fornalha e Deus os exaltou, Deus os fez missionários e eles pregaram e falaram do amor e da grandeza de Deus. Nós vemos que homens que não tinham capacidade alguma se tornaram capacitados através das lutas, através de muitas aflições. Mas o grande problema é quando nós, diante dessas batalhas, perdemos a nossa fé. Nós começamos a duvidar de que Deus realmente está conosco. E é aí que o inimigo começa a colocar medo, dúvida, insegurança, e nós olhamos as circunstâncias e não encontramos a saída. Nós olhamos para o nosso salário e vemos que ele não cobre todas as contas. Nós olhamos para o nosso casamento e vemos que o casamento se esfriou. Parece que o amor já não existe mais. Nós olhamos para o relacionamento com os nossos filhos e parece que a cada dia está mais difícil educá-los e trazê-los para a presença de Deus. E isso tudo gera em nós um sentimento de culpa, um sentimento de impotência. Mas saiba de uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, você que está passando por esses mesmos problemas, eu quero te mostrar nessa mensagem que Deus é muito maior do que a gente pensa. A grandeza de Deus é ilimitada, e se Deus ainda não operou na sua vida como você gostaria, basta você permanecer em fé. Tão importante quanto crer é você permanecer nessa mesma fé. Amém? Eu falei sobre isso na oração que eu fiz de manhã, sobre o exemplo de Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas. Quando Jesus chamou ele andou sobre as águas e viveu o sobrenatural. Mas de repente veio os ventos contrários e Pedro começou a afundar. E da mesma forma, o inimigo tem tentado afundar a sua vida, para que você pare de seguir Jesus, para que você pare de caminhar rumo ao milagre. E talvez você esteja muito perto desse milagre, e é hora de você permanecer em fé. Ou seja, Pedro, ele acreditou, mas ele não conseguiu permanecer naquela mesma fé. E é isso que o inimigo quer fazer na sua vida. Mas se você perseverar, se você não desistir, mesmo sentindo mal, mesmo sentindo cansado, triste e abatido, olhe para Jesus pela fé e você vai superar toda a crise, todas essas distrações na sua vida. Amém? Eu quero fazer um desafio com você. Depois que nós terminarmos de orar, você vai até uma janela da sua casa ou na porta da sua casa e você vai olhar para o céu. E quando você olhar para o céu, você vai tentar contar as estrelas. E sabe o que vai acontecer? Quando você começar a contar as estrelas, você vai ver que é impossível. Porque são muitas e muitas estrelas, e é exatamente isso que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Ou seja, tudo aquilo que você já sonhou, tudo aquilo que você já imaginou na sua vida, Deus pode fazer muito mais. Os cientistas dizem que na galáxia existem cerca de 200 bilhões de estrelas, todas criadas por Deus. E a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. Então dá para imaginar a grandeza do Senhor? E hoje, quando olhamos as estrelas, nós não conseguimos ver todas, jamais. Nós vemos apenas algumas. Ou seja, o que Deus ainda tem preparado para nós é algo que ainda não vemos, é algo que ainda não brotou no nosso coração, não entrou na nossa mente, porque são coisas grandiosas. Eu quero ler para você uma passagem que está lá em Isaías capítulo 40, que fala exatamente sobre a grandeza e o poder de Deus. Diz assim: com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia! Glória a Deus! Meu querido irmão e minha irmã, a prova da grandeza de Deus está bem acima da sua cabeça. Basta olhar para o céu. Então, se Deus conseguiu criar todas essas estrelas e a chamar pelo nome, imagine o que Ele pode fazer na sua vida.
Imagine o que Deus tem planejado para você, não somente para esta terra, mas para a eternidade. Aquilo que nós nem imaginamos como seja, Deus tem preparado para nós. Então nós vamos ver o exemplo de Abraão, um homem idoso que era casado com uma mulher também idosa e que eles sofreram a vida inteira com um problema de esterilidade. E mesmo assim, o Senhor prometeu a Abraão que lhe daria um filho e que a sua descendência seria tão incontável quanto as estrelas do céu e os grãos da areia do mar. Imagine isso. E a promessa se cumpriu quando Sara, sua esposa, que já tinha 90 anos de idade, deu à luz a Isaque. E diante de tudo isso, agora eu quero que você reflita. Qual tem sido o seu problema? Será que o seu problema é realmente grande, a ponto de Deus não poder resolvê-lo? Será que a necessidade que você está vivendo é tão grave que o Senhor, que criou todas as estrelas, criou os céus e a terra e fez um casal idoso e estéril ter um filho, será que Ele não consegue supri-la? Então não duvide mais da grandeza de Deus e nem diminua o poder que Ele tem na sua vida. Se você fizer isso, você vai ver que o Pai vai te dizer a mesma coisa que Ele disse a Moisés. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Mas para que isso aconteça, você deve entregar os seus problemas ao Senhor e pedir que Ele te ajude a confiar no seu poder. Amém? Você precisa chegar num ponto em que você não vai mais tentar. Você vai simplesmente deixar nas mãos de Deus e se acalmar. Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos e nós vamos levantar um clamor agora. E nós vamos clamar, crendo sem duvidar que o Senhor é por nós e que Ele vai trabalhar em nosso favor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua santa presença nesta noite para Te agradecer, meu Pai, por esta mensagem, pela Tua palavra e Te agradecer principalmente pela vida desse irmão e dessa irmã que estão acompanhando agora esse momento de oração. Oh, meu Pai, que essa pessoa possa ser grata pelo Teu poder e pela Tua grandeza na vida dela, que já trouxe tantos livramentos, tantas bênçãos, tantos milagres, que muitas vezes nós esquecemos, porque são muitos e é impossível nós nos lembrarmos de todos eles. Oh, meu Pai, por isso o meu pedido nessa noite é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós saibamos que o Senhor, que é o Deus Criador do céu e da terra, que criou as estrelas, que deu nome a cada uma delas, que nós possamos crer que o Senhor também nos chama pelo nome e que o Senhor tem uma obra linda na nossa vida. Oh, meu Pai, perdoa, porque tantas vezes nós falhamos em Te agradecer, em confiar, e nós agimos por impulso, agimos por conta própria. E a Tua palavra diz que nós não devemos apoiar em nosso próprio entendimento, mas que nós devemos confiar no Senhor em todos os momentos e que assim o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. Oh, meu Pai, nós tomamos posse nesse momento, Pai, da Tua promessa e nós não vamos mais, Pai, viver nesse acúmulo de ansiedade, acúmulo de medo, de preocupação, meu Pai. Nós não queremos ser como as pessoas do mundo, Pai, que não confiam no Senhor e que sempre agem por conta própria. Mas nos ajude, Senhor, nesta noite, para que a gente tenha uma noite tranquila, uma noite de sono restauradora. E não permita, meu Pai, que o inimigo venha nos atormentar com pesadelos, com opressão. Em nome de Jesus, nós já repreendemos todo mal, toda obra maligna contra nós, contra a nossa casa. Satanás bate em retirada. Em nome do Senhor Jesus, você não tem poder contra nossas vidas. Que você saia dessa família, que você saia dessa casa e que você pare de atormentar e causar medo e causar destruição. Em nome de Jesus, Senhor, não permita, meu Pai, que a gente venha nos acovardar, porque a Tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Então, meu Pai, nós já estamos fazendo isso. Nós estamos nos submetendo ao Senhor e nós estamos resistindo ao diabo e ele vai fugir de nós, em nome de Jesus. Nós não aceitamos nenhuma opressão, nenhuma destruição na nossa casa através do diabo, porque ele é um derrotado e ele já perdeu há 2000 anos atrás a batalha contra Jesus na cruz. E Jesus já o derrotou, já pisou na cabeça da serpente. Então, nós não aceitamos nenhuma derrota, nenhuma humilhação, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, a não darmos brechas para o inimigo. Que a gente não venha ceder às tentações, mas que o Senhor nos fortaleça a cada tentação, a cada provação,
na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos, tomamos posse do milagre e cremos no Senhor. O Senhor está agindo e vai agir em nosso favor. Amém. Glória a Deus.